Ele comemorava as festividades judias, né? Na famosa última ceia, que Leonardo da Vinci, entre outros, com tanta beleza exemplificou no quadro da última ceia que todos nós conhecemos. E foi lá que ele anunciou que seria preso, crucificado, anunciou que um deles o trairia. E nós já conhecemos a história, né? A sequência desses eventos nos dias que se seguiram, até a crucificação de Jesus na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo de Páscoa, que foi uma adaptação, já que a Páscoa começou naquele dia que Jesus se reuniu e prosseguiu por 7 dias para os judeus. Mas durante a Páscoa, e coincidentemente no domingo, que também era um dia de Páscoa, Jesus teria ressuscitado, também trazendo a mensagem de libertação. Agora não mais a libertação material, mas a libertação do espírito. Ele veio exemplificar, tanto quanto Moisés, que deixou a sua condição de príncipe para liderar uma horda de escravos, que se submeteu a viver no deserto em grandes privações, que sofreu enormes injustiças de um povo que só sabia reclamar, e culminou não sendo supliciado, mas em função das circunstâncias, sequer chegando à terra prometida. Morreu antes, não conseguindo atravessar. Aliás, diz o relato bíblico que nenhum dos que saíram do Egito chegaram a Canaã. Curioso a gente pensar nisso, né? Porque Moisés trouxe a mensagem e fez a movimentação para a libertação do povo. Jesus trouxe a mensagem e exemplificou até mesmo na cruz como nós deveríamos nos comportar diante da necessidade do crescimento, diante da necessidade de evolução. Mas será que isso terminou por aí? Será que esse fato por si só, como muitos acreditam, é suficiente para nos salvar? Nós espíritas nem falamos em salvação, mas às vezes escapa porque por falta de outra palavra. Nós falamos em evolução, né? Em crescimento. Mas podemos entender como salvação desde que nós entendamos que é deixar uma situação ruim e nos melhorarmos. Não deixa de ser uma salvação, não é verdade? Vamos fazer mais uma vez um paralelo. Mais uma vez vamos fazer uma comparação entre Moisés e Jesus. Fatos tremendamente espantosos aconteceram na libertação do povo judeu. E eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho e estavam livres. Que maravilha, estavam livres. Mas e daí? Estavam livres para quê? Eles sonhavam com uma terra que mana leite e mel, como eles diziam. Eles sonhavam em criar o seu novo estado, onde eles seriam soberanos, onde seriam independentes, onde seriam senhores. E para isso precisava esforço. E consta na Bíblia que eles foram, durante 40 anos, caminharam pelo deserto. Se nós olharmos o mapa da região, veremos que o Egito e Israel, que é a mesma região para onde eles foram, são vizinhos. Bastava atravessar a fronteira. Ainda que eles estivessem no outro extremo do Egito, bastariam alguns dias para que chegassem lá. Por que eles tinham que passar 40 anos no deserto? Certamente para constituir uma nação, para que através do sacrifício, através do esforço, da organização, da disciplina, eles pudessem chegar ao seu destino em condições de sobreviver e de crescer. Eles precisaram se empenhar, precisaram se esforçar. Será diferente com Jesus? Dizem-nos que é suficiente aceitarmos Jesus. Sim, eu concordo. Aceitar Jesus é compreender a sua mensagem, compreender os seus ensinamentos, compreender o seu exemplo e buscarmos crescer dentro desses ensinamentos. Nós também buscamos a terra prometida.
Nós também buscamos a terra da promissão. Nós também buscamos um lugar de repouso, um lugar onde seremos felizes. Mas será que foi suficiente Jesus ter feito aquele sacrifício? Claro que essa foi a parte dele, nós já entendemos isso. Ele fez tudo que era possível e tudo que era necessário, tudo que era importante para que nós pudéssemos nos salvar. Mas a partir daí, tanto quanto o povo judeu, depende de nós. Não são 40 anos, nem 40 séculos, nem 40 milênios, não sabemos quantos. Mas o certo é que nós temos que nos empenhar. Nós temos que lutar pelo nosso melhoramento, pelo nosso crescimento. Nós temos que aprender para e passo, enfrentando as dificuldades, muitas vezes, como acontecia com aquele povo, estando saudosos do passado que nos parecia bom. Muitas vezes as dificuldades que se colocam à nossa frente nos faz ter saudade de momentos que pareceram bons. Os judeus tinham saudade dos pepinos que eles comiam no Egito, das cebolas e dos pepinos, e blasfemavam contra Moisés: você nos trouxe de lá para morrermos no deserto. Mas ele persistiu, e eles persistiram e conquistaram a terra prometida. E nós, o que estamos fazendo? Se olharmos a história do cristianismo, e eu tenho certeza que nós poderíamos nos ver lá. Em algum momento nós estávamos lá. Claro que não fomos nenhum apóstolo, não fomos discípulos de Jesus naquele momento, mas certamente estávamos na multidão gritando: crucifica-o! Porque senão nós já estaríamos em condição bem melhor, né? Mas se nós aprendemos a lição, se nós já compreendemos o significado da ressurreição, o significado da Páscoa, certamente nós já aprendemos muito. Muitas vezes ao longo da caminhada nos faltou alguma coisa. Muitas vezes ao longo da caminhada nós tivemos dificuldades enormes para suplantar. Muitas vezes nós tivemos vontade de voltar. Mas se persistimos, e nós persistimos, e já estamos a caminho. Hoje não é mais necessário que nós nos sacrifiquemos muito, né? Se olhamos a história do cristianismo, nós veremos o quanto foi difícil os primeiros tempos. Os apóstolos foram todos supliciados, exceto 1 ou 2. A maioria deles foi morta em nome de Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos foram mortos pelos romanos ou pelos próprios judeus. Depois disso, enormes perseguições. Quem não conhece as histórias do circo romano, onde cristãos eram mortos por leões em nome da sua fé, mortos por Nero, que os queimava em praça pública, porque acreditavam em Jesus, não porque acreditavam, mas porque viviam segundo os ensinamentos de Jesus. Hoje, segundo nos informam os Espíritos, aliás, informam não, porque nós já sabemos, segundo nos esclarecem, segundo nos lembram, nós temos que renunciar apenas, sacrificar apenas o nosso orgulho, a nossa vaidade. Temos que sacrificar apenas o nosso egoísmo. Não é preciso que façamos nenhum sacrifício. Não é preciso que nós nos escondamos. Nós não somos perseguidos, não somos mortos. E às vezes somos até glorificados por determinadas posições que nós ocupamos. Só nos resta então vencer as dificuldades colocadas por nós mesmos no caminho. Vamos pensar nessa Páscoa, vamos refletir um pouquinho enquanto saboreamos o nosso delicioso chocolate. Aqueles que podem, aqueles que não podem, lamento. Também isso faz parte do nosso processo de evolução, né? Aprender a disciplina, porque olha que disciplina é necessário para a gente fugir de determinadas coisas que são tão deliciosas, tão maravilhosas. Mas vamos refletir na nossa conduta, vamos refletir no nosso comportamento.
naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ainda estamos por aprender. E vamos ver se nós já estamos realmente a caminho da nossa libertação. Nós, os espíritas, almejamos um mundo de regeneração. É a nossa terra prometida, é a nossa Canaã. É a nossa Canaã espiritual. Nós já passamos a fase em que acreditávamos que Deus, em determinado momento, daria uma terra gloriosa para nós. Aquela terra descrita na Bíblia, a Nova Jerusalém, com muros de ouro, onde serviríamos junto a Jesus durante o tempo todo. Nós já passamos por isso. Nós sabemos que teremos sim essa terra maravilhosa, que será construída por nós mesmos, sob a égide de Jesus, é claro. Porque sem Ele e sem Deus nada nós faríamos, nada nós conseguiríamos. Mas vamos analisar a nossa conduta, se nós já estamos em condições. Será que nós já estamos fazendo, já estamos vivendo de acordo com esse nosso desejo, de acordo com esse nosso anseio de sermos felizes, de nos libertarmos? Libertarmos do quê? Dos sofrimentos, das agruras, das dores que nos cercam, da incerteza, dos medos. Os hebreus comemoravam com a Páscoa a lembrança de que Deus era poderoso, de que Deus podia libertá-los. E viveram isso, caminharam com isso por 40 anos no deserto, chegando a Canaã prometida. E nós estamos vivendo realmente segundo a nossa crença, segundo a nossa Páscoa, a Páscoa da libertação espiritual? Não adianta nada nós aguardarmos um mundo melhor se não nos prepararmos para ele. Eu lembro mais uma vez que todos os que saíram do Egito, segundo o relato bíblico, 600 mil sem contar as crianças, não chegaram à terra prometida, fracassaram ou desencarnaram no caminho. É claro que nós chegaremos um dia, mas será que nós estamos nos empenhando para chegar agora? Será que se esse momento chegasse agora, nós estaríamos em condições de habitar esse mundo melhor? Nós poderíamos comemorar tranquilamente a nossa Páscoa de libertação? Eu tenho certeza que muitos sim. Mas muitos de nós ainda têm dúvidas quanto a isso, porque nós ainda não estamos vivendo plenamente segundo os ensinamentos de Jesus. Ainda temos muita saudade dos pepinos e das cebolas que deixamos para trás. Ainda temos muita saudade das condutas que nos eram prazerosas no passado, que nos traziam alegria, mas que traziam sofrimento para os outros, que traziam amargura e que não nos levavam a nada de bom. Vamos pensar nisso, né? Vamos meditar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho o ovo de Páscoa e vamos pensar na nossa vida. Enquanto espíritos que somos, todos nós sabemos que somos espíritos e que somos eternos, né? A carne que nós trazemos hoje é transitória. Nós somos espíritos e que vamos continuar vivendo pela eternidade. Enquanto espíritos, como é que nós estamos? E se concluirmos que ainda não estamos preparados, vamos fazer o propósito de, a partir de agora, melhorarmos a nossa conduta. Jesus não esperava que nós nos tornássemos santos de uma hora para outra. Quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele sabia que nós teríamos dificuldade de segui-lo. Ele sabia que não seria de uma hora para outra, não seria do dia seguinte, mas Ele sabia que nós conseguiríamos, dependia só de nós. Kardec, o Livro dos Espíritos, nos diz que fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. E nós estamos caminhando em busca dessa perfeição, que é a nossa terra prometida.
Que Jesus possa nos abençoar para que nós possamos realmente encontrar o nosso caminho, que nós possamos realmente nos enquadrar naquilo que nós acreditamos, que todos que estamos aqui acreditamos nisso. Temos dificuldade às vezes de colocar em prática, mas sem dúvida nenhuma nós acreditamos nessa grande verdade que é o Evangelho de Jesus. E todos nós estamos fazendo o melhor que podemos para chegarmos lá. Que Jesus possa nos abençoar. Graças a Deus.